Quando vem um derramado Espírito sobre um local, as pessoas têm experiências pessoais, não é uma coisa só global, é uma coisa individual. Quando a gente lê o versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Já eram salvos, já eram crentes, eles já tinham o Espírito Santo residente, mas nesse momento, eles foram cheios, eles passaram a ter o Espírito Santo presidente. Quando você aceita Jesus, Efésios 1,13 diz, que tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, mas ele não tem domínio da sua vida, ele está no seu coração, você tem o selo da salvação, mas você pode ter tantas vontades, desejos carnais, vontades humanas, imperando sobre a sua vida, que o Espírito Santo está ali, ele te salvou, mas ele não tem o domínio completo, ele não dirige a sua vida, ele não conduz seus passos, ele não produz experiências de fé na sua vida, porque você não tenta, você não testa a sua fé. Ele é residente, mas ele não é presidente. E olha o que aconteceu aqui, esse povo que já era regenerado, já tinha Jesus no coração, agora eles têm o domínio do Espírito Santo. Queridos, John Wesley foi criado por uma mulher, a mamãe dele chamava Susan Wesley, uma mulher de Deus. O John Wesley, ele decidiu ser missionário, e ele foi para os Estados Unidos para pregar entre os índios. Missionário, pastor, já tinha uma experiência com Deus, sim, mas não tinha uma experiência de enchimento do Espírito. Um dia, ele estava voltando de viagem num navio, frustrado com o pífio trabalho que ele tinha feito nos Estados Unidos, e teve uma tempestade muito grande, e nessa tempestade, tinha um grupo no navio, que eram os irmãos moravianos, uns irmãos de muita oração, um grupo na Alemanha, que estabeleceu uma reunião de oração, que durou 100 anos, ininterrupto, 24 horas por dia, a gente orando, e os irmãos morávios, um grupo deles estavam no navio, e eles louvavam a Deus, e oravam, e cantavam, e no meio daquela tempestade, eles nem um pouco abalados, o Wesley desesperado, com medo de morrer, porque, gente, pegar uma tempestade em alto mar, que você não consegue ver nem um palmo na sua frente, é um negócio desesperador. Não sei se você já passou por uma situação dessa, é complicado. E o Wesley desesperado foi falar com eles: vocês não estão assustados? Não. E suas mulheres, suas crianças? Também não, a gente não tem medo de morrer, não. Partir, estar com Cristo é muito melhor. O Wesley ficou abalado com aquilo. Meses e meses depois, ele encontrou com um líder desses moravianos, e naquele encontro, o Espírito Santo veio sobre a vida do Wesley, e ele se derramou diante do Espírito Santo. Querido, a partir daí ninguém segurava mais, ele começou o movimento do metodismo, começou a estabelecer grupos de oração e pregação, espalhando pela Europa e também pelos Estados Unidos, e aquele movimento foi tomando uma proporção absurda. O Wesley começou a levar o evangelho para milhares e milhares de pessoas, tomado pelo Espírito Santo, porque uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra coisa é tê-lo presidente. George Whitefield, amigo de Wesley, século XVIII também. Gente, Whitefield pregava 6, 7 horas da manhã para 6, 8 mil pessoas, no gogó, sem microfone, sem megafone, sem nada, no gogó. Teve uma reunião que ele fez, não sei se foi Filadélfia ou Virgínia, não lembro agora, que tinha só na parte da manhã 8 mil pessoas, na parte da tarde 14 mil pessoas para ouvir o homem pregando.
Ele pregava, pessoas a 2 milhas dele ouviam a palavra, coisa sobrenatural. Teve gente que foi do outro lado de um lago, ele pregava do lado de cá, a voz dele ia por cima do lago, refletindo na água, e atingia as pessoas, e as pessoas se quebrantavam, aceitavam a Cristo do outro lado do lago. Um negócio incrível. George Whitefield pregou durante 30 anos, mais de 1000 sermões por ano. Ele pregava quase todo dia e pregava mais de uma vez ao dia. Uma vida entregue ao Evangelho, gente. É o poder do Espírito Santo, quando alguém tem uma experiência com o Senhor. Mas quero terminar dizendo que a presença manifesta do Espírito Santo leva a uma pregação cheia de poder. E aqui eu termino. Às vezes a gente fala de Jesus, fala da igreja, fala do Evangelho, mas não fala convicto que está falando de poder. A gente não fala entendendo que o que a gente vai falar vai tocar na alma da pessoa, vai agredir os valores da pessoa, vai entrar no profundo da pessoa. Quando a gente prega, às vezes, a gente meio que informa, pensando, será que vai rolar? Será que vai entender? Será que vai gostar? Mas dá uma olhada no que aconteceu aqui. Pedro pega a palavra, a partir do verso 14, aquele que traiu Jesus, aquele que negou Jesus, 3 vezes disse, eu não conheço Jesus não, o mesmo. Agora, quando o mover do Espírito vem, ele fala, é comigo, eu que vou falar. Ele pega a palavra e ele apresenta uma mensagem cristocêntrica. Eu não vou ler o texto todo agora, do versículo 14 até o 41, tem a mensagem de Pedro. Ele vai falar da vinda de Jesus, ele vai falar da morte de Jesus, ele vai falar da ressurreição de Jesus, ele vai falar da exaltação de Jesus aos céus, ele vai falar do poder de Jesus, ele vai falar da volta de Jesus um dia. É uma mensagem que não é focada na igreja nem no homem, é uma mensagem focada em Jesus. E aí, quando ele vai pregando essa palavra toca no coração daquele povo que estava na cidade de tal maneira, que no versículo 37, olha que coisa forte, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Os caras ouviram o Evangelho, a pregação de Cristo, eles falaram, o que a gente faz, irmão? Já chamou de irmão, já queria entrar para a igreja. O que a gente faz? O que a gente faz, meu Deus? O que a gente faz? Aí Pedro, no versículo 38, vai dizer para eles, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha o que Pedro fala, aqui, tem um trabalho no seu passado, e tem uma promessa no seu futuro. Como? Arrependam-se, porque o que vocês fizeram de pecado, o Senhor quer perdoar, o passado será curado, e que mais? Recebam o dom do Espírito Santo, e vivam um futuro brilhante, na presença do Deus vivo. Aqueles homens agora, receberam uma informação muito poderosa, que começou com arrependimento. Sabe qual é o problema hoje? Não se fala mais de arrependimento, ninguém precisa se arrepender, não precisa arrepender não, isso aí é coisa de religioso, é coisa de religioso, não precisa arrepender não, rapaz, é normal, os tempos mudaram, tem que reler a Bíblia, tem que reescrever a Bíblia, tem que atualizar a Bíblia, é isso que estão falando. Só, cara, que quando chegar na hora do juízo final, nós vamos ter que fazer valer o que diz lá em Apocalipse capítulo 21, que diz, se alguém alterar uma letra dessa escritura,
será abominável ao Senhor e réu do inferno. Então não dá para atualizar o que o Senhor definiu, o que é certo, o que é errado, o que vale a pena e o que não vale a pena. Nós temos é que ter inteligência na forma de falar, mas o conteúdo é o mesmo. Meus amados irmãos, a pregação falou de arrependimento, falou das promessas, e aí, gente, 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas. Para terminar, dá para sonhar com isso aqui no Rio de Janeiro? Dá para sonhar com 3.000 pessoas sendo batizadas na Rocinha? 3.000 sendo batizadas na Cidade de Deus? 3.000 sendo batizadas no meio das áreas milicianas? Dá para imaginar as pessoas trazendo seus fuzis e falando: eu não quero mais isso na minha vida? Dá para imaginar? Só tem um jeito, é a gente querer. É cada um de nós ser ateado por um fogo bendito, um fogo do Espírito. Só tem um jeito disso acontecer, é a gente pegar fogo, é a gente ser inflamado, é a gente mudar a nossa postura, é a gente mudar o nosso fervor, é a gente não ser mais um crente que vem para a igreja, ouve uma palavra, dá um glória a Deus, entrega um dízimo, uma oferta, escuta um louvorzinho no carro, faz até uma leitura diária, pequenininha ali, um versículo da Bíblia, e fala: cara, eu sou um grande crente, porque tem gente que nem isso faz. A gente se nivela pelos maus e não pelos bons. Está na hora da gente decidir ser líder no reino. Está na hora da gente decidir ser pastor e pastora. Na nossa igreja nós acreditamos que todo mundo aqui tem um chamado pastoral. Todo mundo aqui pode influenciar e mover céus e terra. Todo mundo aqui pode mudar a história de pessoas. Todo mundo aqui está na fila da feira, está na fila da carne, está na fila do hospital, está na fila do banco, está na fila de qualquer lugar. Você está na fila, você está em ação no reino. Você está no trabalho, você está em ação do reino. Você está no futebol, você está em ação no reino. Nós somos a bola de fogo de Deus, ateando fogo em tudo. Nós estamos aqui para mexer com o coração das pessoas, nós estamos aqui para declarar profecia o tempo inteiro, nós estamos aqui para liberar a palavra de discernimento o tempo inteiro, sem vaidade, sem a palhaçadinha. Eis que te digo, ó meu servo, para de palhaçada, para de imitação, para com palavra pronta, para com cópia dos outros, fala o que está na tua alma, no teu coração, do que Deus te revelou. Para de ser macaco de imitação. É assim que fala, não é assim que fala não, é como o Espírito vai te falar. É assim que você vai falar, movido por Ele, tomado por Ele. Pastor, eu já tenho 10 anos de igreja, sempre fui um crente meio fajutão. Pois é, esse ano é o ano da gente deixar o fajutão para ser ungidão. Está na hora de ser crente, cara, crente de verdade. Pastor, mas se for pensar só nas coisas de Deus e os meus negócios, gente, nos negócios tu vai arrebentar, porque tu tem que ser o melhor vendedor, o melhor professor, o melhor jogador, o melhor engenheiro, o melhor gari.